Em continuidade, a nossa série de mensagens no Porto, qual o tema? Onde nós estamos nos preparando para a entrada do próximo ano, o ano de 2025, quem se adianta governa. Nós estamos nos preparando e tratando alguns assuntos que vão de fato nos projetar para viver os planos e os propósitos que Deus tem para nós. Semana passada nós falamos a respeito do crer, Não tem como nós entrarmos sem crermos, de fato, em quem é o nosso Deus e a confiança naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Ninguém entra num barco esperando que ele vai naufragar, mas nós entramos dentro dele com uma fé e com a convicção que logo voltaremos com sucesso para dentro de casa. Então nós precisamos crer. O outro tema que eu quero trazer hoje para nós, nessa noite, é resolvendo as pendências. Qual? Resolvendo as pendências. Filemão capítulo 1, verso 8, acharam aí, amém? Diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta você. Quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão Aqui a palavra do Senhor vai mostrar para nós o período em que Paulo ele vai escrever para Filemão a respeito desse escravo Onésimo. De acordo com a história, Onésimo era um escravo que fugiu, abandonou ali a casa de Filemão. E nisso, quando ele vai ali até Paulo, Filemão, uma das 4 cartas escritas na prisão, juntamente com Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Quando Paulo ele escreve essa carta, Onésimo ele se converte ao Senhor e está ali cooperando com Paulo no Evangelho de Cristo. Só que Onésimo agora, essa nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus, ele tem uma pendência. Ele tem o quê? Uma pendência para se resolver, porque Onésimo ele fugiu da casa de Filemão. E quando um escravo ele fugia da casa do seu senhor, ele tinha por obrigação ser morto, ou aquilo que o seu senhor quisesse fazer com ele. Então Paulo ele poderia muito bem ter pegado ali Onésimo e ter continuado com ele, agora que ele é uma nova criatura, agora que ele é um irmão em Cristo Jesus, e ficar com ele ali tranquilo, de boa. Mas não, Paulo vai fazer o seguinte: olha, Onésimo, você vai voltar. Onésimo, você vai para a casa de Filemão. Você vai lá resolver as suas pendências. Você vai lá resolver os seus problemas. Muitos de nós, como cristãos, muitas das vezes achamos que depois que nós estamos na casa do Senhor, nós nos convertemos, nós fomos salvos em Cristo Jesus, agora nós somos nova criatura, as pendências do passado acabaram. Não, meu irmão. Você precisa resolver as suas pendências. Você precisa resolver aquilo que está amarrado. Você precisa resolver as suas pendências relacionadas a inimizades. Existem muitos crentes que não conversam com seus parentes depois que se converteram a Cristo Jesus e não tiveram nem coragem de ir lá e pedir perdão.
resolver seus problemas, resolver as suas pendências, e acabam carregando aquilo durante anos, e talvez até a vida inteira, dentro da igreja. Mas o Senhor, Ele nos orienta, através dessa carta, através da vida de Onésimo, através da vida de Paulo e Filemão, que nós precisamos resolver as nossas pendências. E a mensagem que eu quero trazer para nós nessa noite é que nós possamos resolver as nossas pendências agora, no ano de 2024, para que nós possamos entrar no ano de 2025 totalmente livre de toda acusação, de tudo aquilo que possa nos atrapalhar a viver os planos e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Antes de partirmos para uma viagem, precisamos resolver todas as nossas pendências. Fala comigo, antes de partirmos para uma viagem, precisamos resolver todas as nossas pendências. Quando nós entramos em um determinado desafio, somos vencidos pelos detalhes e brechas abertas, e aquilo que era para ser algo triunfante se torna uma decepção. O que adianta, e é uma pergunta que eu faço, o que adianta ter o melhor barco, se você esqueceu de olhar se a gasolina é o suficiente para chegar até o final da viagem? A gasolina é um detalhe, o combustível é um detalhe para aquele barco. Não adianta nada eu chegar e olhar e falar assim, cara, eu vou comprar o melhor barco, ou dentro do nosso contexto, eu vou comprar o melhor carro. E no momento que você vai fazer uma viagem, você fala, esqueci de um detalhe. Esqueci do combustível. Você vai chegar em algum lugar? Você vai chegar a alguma coisa? Você vai chegar no propósito final a qual você colocou no teu coração? De forma nenhuma, meu irmão. E é por isso que tem muito crente, muitos homens de Deus, muitas mulheres, que não têm vivido os planos e os propósitos de Deus, porque estão muito presos a grandes projetos, mas esquecem dos detalhes, esquecem das pendências, esquecem de coisas que podem muito bem paralisá-lo, e não fazer com que você chegue direto dentro do propósito. Fala comigo assim, detalhes nos paralisa. Agora fala como crente, detalhes nos paralisa. Abra comigo Juízes capítulo 15, verso 14. Juízes capítulo 15, verso 14. Acharam, amém? Amém? Acharam? Vai dizer assim a palavra: quando Sansão, quem? Chegou a lei, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou quantos homens? Matou quantos homens? E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado Ramat-Lei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo, deste essa grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desse incircunciso? Olha o contexto e a história aqui. Sansão tinha acabado de matar 1000 filisteus com a queixada de jumento. O que é mais difícil? Matar 1000 filisteus ou beber água? Qual que é mais difícil? Beber água era mole, era um detalhe. Porém Sansão,
estava morrendo por causa de um detalhe. E quantas vezes nós perdemos pelos detalhes? Eu lembro uma vez que na outra igreja, na antiga igreja, a gente estava com um grande desafio de comprar o som, né? E a gente comprou o som fomos lá com os cartões, pareciam um leque, né? Eu sei que a gente comprou o som, passou 7 cartões diferentes e ficou lá, gastou mais tempo passando cartão do que escolhendo som. E lá comprando o som e aquela felicidade, a mesa nova e com fone de ouvido e tudo mais, e fizemos investimento, colocamos caixa de som, ficou lindo. E a gente ia entrar nos 12 dias, eram 12 dias mesmo, e preparamos tudo para os 12 dias, o evento da igreja. E nisso veio o ministério até de fora ministrar com a gente. E no momento que o ministério estava ali, a gente, poxa, bacana, agora a gente tem um som legal, um ambiente legal, tudo bonito, aquela felicidade. Já viu quando você compra uma coisa e você fica todo feliz? Uma felicidade enorme, meu. Aí começou o ministério a ministrar. O som parou 3 vezes. 3 vezes parou o som. Aí iam lá, mexia, parou de novo. Quem é mais antigo aí vai lembrar. E mexia lá e parou de novo. Aí depois eu vou perguntar, o que aconteceu? Não é possível que esse som que nós compramos está ruim. Aí o que me falaram foi, não, o som está bom. É um Benjamin que colocaram ali na mesa, para ligar a mesa, que está falhando. Quantos que é um Benjamin? R$5. Tu gasta um valor absurdo para um projeto de som, para ter um som, para perder para um Benjamin de R$5. A partir daquele momento eu falei assim, cara, detalhe nenhum mais da minha vida vai paralisar os planos e os propósitos de Deus. Parece engraçado, mas nós temos criado grandes projetos diante do Senhor, mas os detalhes têm muitas das vezes feito com que nós não vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Criamos projetos dentro do nosso casamento, mas às vezes algum tipo de comportamento que são detalhes faz a gente perder a plenitude dentro dele. Criamos projetos dentro da nossa empresa, mas às vezes o detalhe de um zelo, de um cuidado, de uma organização faz com que nós perdemos também aquele propósito. Criamos vários ministérios, várias ideias, não, porque meu projeto é esse, meu propósito é esse, minha vida é essa, mas perdemos o detalhe de busca com Deus, intimidade com Deus, busca na palavra com Deus, direcionamento com o Senhor, e estamos perdendo a todo momento por causa de detalhes. Até quando o detalhe, meu irmão, vai paralisar a tua vida? Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus e agora está chorando porque quer beber um copo de água. E tem um monte de gente que já venceu coisas grandes na vida, mas hoje está morrendo por causa de um copo d'água. Está morrendo por questões pequenas, detalhes pequenos. Estão afligindo, estão matando, estão paralisando, estão sendo como uma tempestade dentro de você. É como uma barata. Quem tem medo de barata aí? Agora, eu pergunto, qual foi o dia que você viu no jornal que barata matou alguém? De onde vem esse medo pela barata? Meu irmão, a barata vence o indivíduo. É colocar ele dentro de um quarto com uma barata, meu irmão, já era. Pânico total, coração para. Aí você pergunta, qual foi o dia que alguém morreu com uma barata? Nunca. E o problema, sabe o que é? Não é o tamanho dela do lado de fora, é o tamanho dela do lado de dentro da sua mente. Na tua mente ela é um monstro. Na tua mente ela é um absurdo. Na tua mente é algo que te paralisa. Detalhes têm acabado com a vida de pessoas. Detalhes têm acabado com o casamento. Detalhes têm acabado com sonhos. Detalhes têm acabado com grandes projetos que Deus tem para a tua vida. Não permita que esses detalhes te parem. Detalhes às vezes são pequenos demais, porém são eles que determinam a nossa chegada segura. Fala comigo, os detalhes às vezes são pequenos demais,
porém são eles que determinam a nossa chegada segura. Detalhes, meu irmão, faz toda a diferença. Quando você pega o teu carro para viajar, você vai olhar pneu, você vai olhar óleo, você vai olhar água, você vai olhar se tem combustível, você vai olhando detalhes, porque não é somente o carro, é os detalhes. Quem dirige aqui sabe como que é. Aí a esposa, às vezes, que não dirige, acha que é só você pegar o carro e fala, ó, não dá pra gente viajar. Por quê? Tem um carro aqui. Mas não é o carro. Tem que trocar óleo, tem que ver o pneu que está um pouquinho careca, tem que ver o combustível, é isso, é aquilo. Mas para a pessoa é apenas pegar e ir. Mas são os detalhes que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, que faz com que a nossa viagem e a nossa chegada seja segura. Perdemos por detalhes. Nosso casamento, nossa família, nossa empresa, vida financeira, ministério, entre outros. Detalhes estão fazendo com que pessoas se percam. Já viu aquelas pessoas quando você pergunta, cara, por que acabou? Por que você fechou aquela empresa? Por que você parou o teu ministério? Por que você parou de frequentar o culto? Por que você parou de buscar o Senhor? E quando a pessoa de trás do questionamento, você vai olhar e vai falar assim, cara, detalhes. Começou com uma falta de culto, começa com uma falta de oração, começa com uma falta de busca ao Senhor, começa com uma falta de intimidade ao Senhor, começa com dando ouvidos a pessoas, coisas infiltrando no meio, detalhes. Quando vê, já acabou. Os detalhes definem o sucesso do projeto. Fala comigo, os detalhes definem o sucesso do projeto. Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 9, verso 1. Segunda Crônicas, capítulo 9, verso 1. Acharam, amém? Amém? Diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de... Vamos cortar aí comigo. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de... veio a Jerusalém prová-la com perguntas difíceis. Chegou como uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiaria, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhes expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio, o quê? Que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, de seus copeiros, e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: é verdade o que ouvi na minha terra a respeito de você, e a respeito de sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes esses seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Então ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiaria e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha Sabá ofereceu ao rei
Ao rei? Aqui a gente vai ver que quando a rainha de Sabá, ela chega ali diante de Salomão, além dele responder todas as perguntas que ela fez, ela começa a olhar os detalhes. Olhar o quê? Os detalhes do reino de Salomão. Ela vai ver a roupa do copeiro, ela vai ver a roupa dos serviçais, ela vai ver a comida que era servida na mesa, ela vai ver a oferta de holocausto que era levado até o Senhor. Ela se atentou a cada detalhe que Salomão tinha colocado sobre aquele lugar. Salomão, meu irmão, é sinônimo de excelência por isso, porque Salomão, ele se atentava para cada detalhe dentro do reinado. Ele era alguém nobre, ele era alguém extraordinário, ele era alguém excelente, e por causa disso, do seu valor, aquela mulher vai levar até ele, a rainha de Sabá, 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiaria e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei de Salomão. Quantos gostariam de receber isso aí hoje? Seria bom, não seria? Imagina, 4 toneladas de ouro. Ia dar para passar o Natal tranquilo. Daria, né? Comprar um pernil ali, de boa. Dá para convidar até o parente. O problema é que nós queremos isso, mas eu pergunto, cadê a excelência? Cadê a excelência da sua vida? Cadê os detalhes da sua vida? Nós recebemos de acordo com o valor que nós possuímos. Dentro de uma empresa, você recebe de acordo com o teu valor. Dentro do teu ministério, você assume a posição de acordo com o teu valor. Dentro da tua casa, você é medido pela tua esposa e pelos teus filhos, pelo valor que você tem. Diante da sociedade, você é visto pelo valor que você tem. Só que se nem nós nos valorizamos nos mínimos detalhes, como que nós queremos que as outras pessoas valorizem aquilo que nós somos? Nós não damos valor no nosso horário, nós não damos valor às vezes na nossa vestimenta, no nosso falar, no nosso comportar, nos detalhes da nossa vida. Se nem nós nos valorizamos, como que nós queremos que alguém nos valorize? Aquela rainha, ela olhou em Salomão a excelência, ela olhou em Salomão o extraordinário, ela olhou no reinado de Salomão detalhes, e foram os detalhes que fizeram de Salomão alguém tão grandioso, a qual nós falamos dele até hoje. Quando nós olhamos para a tua vida, meu irmão, você fazendo uma análise, faz uma análise da tua vida aí agora, neste momento. Tem excelência? Excelência na sua administração financeira? Excelência nos teus sonhos? Excelência no teu cuidado com o teu corpo? Excelência no teu casamento? Excelência ali no seu cuidado com seus filhos, filhas? Excelência dentro do teu ministério? Excelência dentro da tua casa? Em cada detalhe, em cada coisa, em cada cuidado, em cada carinho. Tem isso na tua vida? Você está recebendo de acordo com aquilo que você é. E se você não está gostando daquilo que você está recebendo, não tente mudar as pessoas. Mude primeiro o teu valor. Mude primeiro aquilo que você é. Começa a agir nos mínimos detalhes. Sabe por quê? Senão você vai viver o mesmo ano em 2025. E talvez em 2024 você viveu a mesma coisa que em 2023. Que em 2022. Está um ciclo da tua vida vivendo as mesmas coisas e você já está cansado, porque você quer viver coisa nova. Mas como que você vai viver coisa nova se o seu plantio continua sendo o mesmo? Se o teu nível de excelência continua sendo o mesmo? Se o seu nível de busca continua sendo o mesmo? Se o seu nível de entrega continua sendo o mesmo?
Você nunca vai viver nada diferente se você não fizer coisas diferentes na tua vida. Detalhes. Resolvendo a pendência. Fala comigo, resolvendo. Vamos lá, resolvendo as pendências. Quais pendências, meu irmão, tem para resolver na tua vida esse ano? Antes de entrarmos o ano de 2025, quais coisas precisam resolver na tua vida? Olha aí. Será que você vai entrar mais um ano da mesma forma, do mesmo jeito, pular aí dentro do seu barco e a gasolina acabar ali já em março? Chega os 12 dias, e 12 dias ali de jejum, oração, busca ao Senhor. Não, eu creio, mas quando chegar fevereiro e março, você já não está querendo mais nada. Porque os detalhes vão te destruindo, os detalhes estão te matando, os detalhes estão fazendo com que você não viva os planos e os propósitos de Deus. Quantas vezes você perdeu coisas importantes na vida porque não se atentou aos detalhes? Quantas coisas estão paradas na sua vida porque você não está se atentando a esses detalhes? Entenda uma coisa, aquilo que chamamos de detalhes, muitas das vezes para Deus é princípio. Fala comigo, aquilo que chamamos de detalhes, para Deus é princípio. Abram aí comigo em Josué capítulo 7, verso 1. Café? Josué capítulo 7, verso 1. Acharam, né? Vai dizer assim: mas os filhos de Israel foram o quê? Em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai. Qual cidade? Que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo mundo, todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não vague ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. São o quê? Assim apenas os 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e as derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra, diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, porque fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel, o que ele fez? Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhe havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem os puseram.
Por isso os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês as coisas roubadas. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Aqui o contexto é que o povo de Josué tinha acabado de conquistar Jericó, e a cidade era enorme, muitos habitantes, e Deus vai lá e dá vitória para aquele povo. Os muros caem, aí agora eles querem tomar a cidade de Ai, e o povo olha e fala assim: olha, fica tranquilo, Josué, se a gente venceu Jericó, essa cidade aqui é tranquila, ó, uma uva, moranguinho, fácil, show de bola. Não precisa levar todo mundo não, só 3.000 homens, tranquilo. Aí o povo vai lá, meu irmão, leva uma surra, apanha. Aí Josué vai chorar com o Senhor. Já viu aqueles crentes mimados? Vai chorando com o Senhor. Mas Deus, por quê? Porque aconteceu isso, Senhor, logo com o teu servo. Aí Deus vem para Josué e fala assim: cara, vocês roubaram, vocês quebraram o princípio, vocês fizeram aquilo que eu não ordenei para fazer. Para você entender, Deus fala o seguinte: olha, quando vocês chegarem lá, vocês não vão tomar conta disso, vocês não vão pegar nada, porque é primícia, é como se fosse meu, então ninguém nem toca. E Josué tinha dado essa ordem, mas vai lá Acã, lá o inteligente, sempre tem um que acha que é mais esperto do que a escritura, do que a voz do Senhor. Aí vai lá: não, deixa comigo, e vai lá e pega os negocinhos que não era para pegar, quebra princípio. Aí o povo agora está levando uma surra, por quê? Porque um detalhe, uma quebra de princípio, fez com que o povo perdesse a guerra. Entenda uma coisa, meu irmão, não adianta você querer entrar no ano de 2025, viver os milagres e as bênçãos do Senhor, se a tua vida está toda bagunçada, se existe um monte de detalhe na tua vida que tem que ser arrumado, se existe um monte de coisa na tua vida que está bagunçada, um monte de princípio que está sendo quebrado. Você não é fiel ao Senhor, você não é fiel ao teu esposo, você não é fiel à tua esposa, você não é fiel àquilo que Deus colocou no teu coração, você não busca uma transformação diante do Senhor. Quando vai olhar dentro da Escritura, você não é o marido que a Escritura manda ser, você não é a esposa que a Escritura manda ser, você não é os filhos que a Escritura manda ser, você não é um homem temente ao Senhor que a Escritura manda nós sermos. Nós não somos os homens que confiamos em Deus da forma que deve ser. Nós somos homens que muitas das vezes não somos íntegros diante do Senhor. Integridade tem a ver em ser inteiro e não pela metade. Nós queremos viver um evangelho pela metade, uma vida pela metade, ministerialmente pela metade, dentro da nossa casa pela metade, e queremos que Deus abençoe. Deus não vai abençoar, e nem adianta reclamar com o Senhor, nem adianta chegar e falar: Senhor, porque acontece tudo na vida dos irmãos e na minha vida não acontece nada. Aí a hora que o Senhor fala: olha para a tua vida, meu irmão, olha a bagunça que é a tua vida, olha o tanto de detalhe que está deixando de ser passado, e você acha que não tem nada a ver. Não, nada a ver não, é só uma mensagem. Nada a ver não, é só um comportamentozinho. Não, nada a ver não, o Senhor conhece o meu coração. Que desculpa medíocre. O Senhor sabe como que anda a minha vida. E são esses detalhes, meu irmão, que está arrebentando você. São esses detalhes que estão acabando com você. Como eu disse semana passada, ministrando aqui, ou nós somos crentes de verdade, entendemos a palavra do Senhor e vivemos ela de forma íntegra, ou nós, meu irmão, desistimos daquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque se nós cremos que Deus é um Deus a qual nós vamos encontrar com Ele depois da morte, a qual nós temos nele, depositamos nele a certeza da vida eterna, por que nós não vamos depositar as coisas da terra aqui diante do Senhor? A nossa vida, o nosso casamento, a nossa finança, a nossa emoção, a nossa vida, se entregar diante do Senhor. Aí estamos vivendo uma utopia, vivendo uma mentira.
aonde detalhes estão arrebentando nós a todo momento. Até aqui, meu irmão, talvez que você tentou do teu jeito. Que tal começar a tentar do jeito de Deus? Que tal começar a tentar da maneira de Deus? Que tal você quebrar essa mentalidade dentro do seu coração e entregar de fato a tua vida para o Senhor, e não mais de forma mentirosa, apenas ser frequentador de culto, e se render de fato ao Senhor e falar assim: Senhor, governe a minha vida, toma o meu coração, eu me rendo diante do Senhor, não mais para minhas vontades, mas para a tua vontade. Porque talvez até aqui você só fez a tua maneira, só fez do teu jeito. E existem muitos detalhes que tem que ser arrumados, que às vezes você não quer parar e enfrentar ele de cara. E está acontecendo como Acã e como esse povo, perdendo de ano após ano os planos e os propósitos que Deus tem para você. Projetamos grandes coisas, mas a falta do cumprimento dos detalhes faz com que não alcançamos o propósito final. O que adianta projetarmos inúmeras coisas, sabendo que a gente está dentro de uma peneira furada? Imagina você projetar uma grande viagem, mas sabendo que o teu barco está furado. Projetar um grande passeio, mas sabendo que no meio do caminho o motor vai bater. Porque existem detalhes, existem coisas que precisam ser arrumadas dentro de você. Cuidado com os detalhes, eles são princípios estabelecidos pelo Senhor para a nossa vida. Há uma frase que hoje até o pastor Lucas falou, que o Joel postou, diz assim, ó: o que realmente define se uma embarcação vai atravessar uma tempestade ou afundar é o que foi feito enquanto ela ainda está ancorada no porto. O que define se você vai chegar ou não em 2025, viver os planos e os propósitos de Deus, não é durante você naufragando ali, você indo ali em direção. Mas o que vai definir isso é o tempo gasto ali no porto, é o tempo de preparo. Lembra? Afiando? Lembra? O que vai definir, meu irmão, se vai viver ou não, é o tempo que você está afiando o machado, o tempo que você está no porto ali se preparando. 2025 vai chegar, e a pergunta é: como nós estamos preparados para ele? Como que nós vamos avançar para dentro dele? Com esse monte de brecha aí na nossa vida? Com esse monte de furo na nossa vida? Com essa desorganização toda na nossa vida? Não permita entrar em 2025 sem cumprir os detalhes que precisam ser cumpridos na sua vida. Talvez o seu ano de 2025 será para resolver esses detalhes, e não seja o ano de voar, mas resolver as suas pendências. Para que isso aconteça, é o afiar o machado. Tem gente que vai entrar o ano de 2025, alguns voando, porque já afiaram o seu machado. Outros, é o tempo de preparo, tempo de descanso, o tempo de organizar. Lembra o que Paulo fala para Timóteo? Olha, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas que antes seja marido de uma só mulher, saiba governar bem a tua casa, que tenha um bom testemunho dos de fora. E talvez sua vida está toda bagunçada, e você quer que o ano de 2025 seja o ano de romper. Talvez a tua vida financeira está uma bagunça danada, e o que você está pensando é: qual carro que eu vou comprar? Meu irmão, primeiro vai limpar o teu nome, primeiro vai pagar as suas dívidas. Passa o ano de 2025 calculando e pagando aquilo que você deve, organizando aquilo que você deve. Voltando ao início da mensagem, lembra o que Paulo vai falar para Onésimo e ali para Filemão? Olha, organiza primeiro, vai resolver as suas pendências, vai resolver aquilo que dá bagunçado na tua vida, vai resolver aquilo que é brecha sobre você, para que não haja nenhuma condenação sobre a tua vida. A questão é que quando aparece um dinheirinho para nós, o que nós queremos fazer? Eu vou pegar esse dinheiro, vou viajar.
Ah, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar tal coisa. Ah, eu vou pegar esse dinheiro e fazer tal forma, tal jeito. Meu irmão, vai organizar a tua vida, vai resolver as suas pendências, vai assumir de frente, cara, está devendo banco, chega lá no banco e fala assim: olha, estou devendo, não tenho dinheiro, mas quero pagar. Talvez está devendo um outro irmão, está curtindo, está luxando, mas está devendo. Já viu isso no Instagram? Resolve as suas pendências, meu irmão. Resolve os seus problemas, resolve suas situações. Talvez seja o ano de você resolver as suas pendências com você mesmo, com o teu corpo. Esse ano eu passei resolvendo essas pendências. 20 quilos mais magro. Glória a Deus por isso, esse ano. Tu chegasse aqui nos 12 dias, início dos 12 dias desse ano, você ia ver que a chapa estava quente pro meu lado. O pessoal falou comigo: ah, pastor, agora você só quer usar camisa apertadinha. Não, antes eu também usava, a diferença é que era GG, ficava apertado também. Agora é um número menor. Mas foi uma pendência que eu tive que resolver durante o meu ano. Que é eu e eu mesmo, que é eu e meu corpo, que é eu. Como que eu vou pregar para as nações, meu irmão, se eu não conseguir sair levantado de uma cadeira? Se eu não tiver ânimo, força para isso, se eu não estiver disposto para isso, talvez seja o teu desafio esse ano, talvez seja o teu objetivo esse ano. Resolve essas pendências, talvez seja um teu relacionamento mal acabado, mal resolvido. Resolve isso, meu irmão, para que você possa voar, para que você possa viver os planos e as promessas que Deus tem para a tua vida. Para alguns o ano de 2025 vai ser o ano de alcançar promessas, para outro, arrumar o terreno para que isso aconteça. É o tempo de afiar machado, e não perca isso na tua vida, meu irmão. Utilize ele para quando vier de fato o desafio e pronto para você voar, você esteja tudo organizado, tudo tranquilo na tua vida. Olhe para o Senhor Jesus e ver quais são as pendências que precisam ser resolvidas, e que nenhuma acusação possa se levantar e se opor ao que Deus quer lhe entregar. Analisa a tua vida, olha para ela, vê as pendências. Talvez falta de perdão a alguém, talvez pedir perdão a alguém, talvez resolver questões emocionais na tua vida, talvez resolver questões financeiras, do corpo, ministerial. Cara, não sei, cada um tem o seu desafio, cada um tem aqui aquilo que está diferindo, aquilo que é pendência na tua vida, mas resolva. Não entre mais um ano sem resolver, meu irmão. Não entre mais um ano com essa peneira furada, deixando escapar, porque o que interessa não é o tamanho do barril. O que interessa é que todas as ripas do barril estejam niveladas e que não haja nenhuma brecha dentro dele. Porque embora aquele barril esteja no alto, se naquelas colunas tiverem ali uma brecha, é o que vai determinar o nível da água, meu irmão. E tem pessoas que o nível está aqui embaixo, sabe por quê? Porque tem brecha ali embaixo, e não importa o quando você pareça ser grande, a água não vai passar do teu tornozelo, brother. Porque tem pendências na tua vida, tem detalhes na tua vida que precisam ser resolvidos, tem brechas na tua vida que precisam ser resolvidos. Enquanto não forem resolvidos, você nunca vai chegar naquilo que Deus de fato tem para a tua vida. Aí vai viver um ministério de forma mais ou menos, um casamento de forma mais ou menos, uma vida financeira de forma mais ou menos, tudo de mais ou menos. E acredito que não é isso que você quer viver, e nem para isso que Deus chamou. O Senhor chamou para viver uma vida de plenitude, amém? Em todas as áreas da nossa vida. Deuteronômio 28, verso 1, abram comigo aí. Deuteronômio, verso 28. João Calvino, ele vai dizer o seguinte: tudo deve estar debaixo do poderio do Senhor. Toda a nossa vida deve estar debaixo do poderio do Senhor. E a pergunta que eu te faço é: a tua vida está debaixo do poderio do Senhor? Debaixo da soberania do Senhor? Todas as áreas da sua vida estão: financeira, sentimental, familiar, casamento, ministério, espiritual. Como que está a sua vida?
Aonde está a brecha aí? Aonde está a falha aí? Porque tem promessas de Deus. Olha em Deuteronômio capítulo 28, verso 1. O Senhor falando com aquele povo, depois de ter estabelecido regras, ter estabelecido normas, ter estabelecido lei para aquele povo, Ele vai dizer: olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. E a gente vai ver, de acordo com a história, com o panorama ali dos hebreus, do povo de Israel, que o povo inúmeras vezes se encontraram em situações difíceis, porque não cumpriram o ouvir atentamente a voz do Senhor, guardar os mandamentos e servir da forma que Deus estava estabelecendo. Você só está vivendo o que você está vivendo porque existem muitas brechas aí dentro da tua vida, muitos detalhes que você simplesmente deixou passar batido. E quando nós colocamos a tua vida diante da Escritura, a gente vai ver que existem falhas que estão fazendo você viver essa vida que você está vivendo. Feche teus olhos. Quais detalhes hoje estão te matando? Quais detalhes estão te paralisando? Quais faltas que você está cometendo diante do Senhor, diante da palavra de Deus, diante dos princípios dentro da Escritura? Quando nós colocamos a Escritura, ela é a norma das normas, sem normas. Nada mede a Escritura, mas ela tudo mede. E a nossa vida, ela deve ser digna, e digno é dentro de uma balança, aonde quando nós colocamos a Escritura e a nossa vida, ela tem que estar comparada, tem que estar no mesmo nível, tem que estar de acordo. E isso é bem-aventurança, isso é plenitude do Senhor, isso é propósito do Senhor, isso é aquilo que Deus está definindo sobre as nossas vidas. E talvez quando nós colocamos a nossa vida e a Escritura de outro lado, a gente vai perceber que falta santidade, que falta intimidade, que falta busca com o Senhor, que falta princípios que estão sendo quebrados. Uma vida quebrada, fora do propósito, fora do chamado, fora daquilo que Deus te ordenou, fora da Escritura que você conhece, faz com que você não viva os planos e os propósitos que Deus tem para a tua vida. Essa noite é a noite de nós tamparmos essas brechas, é noite de nós olharmos para esses detalhes e não permitir mais que esses detalhes sejam capazes de paralisar o nosso ano. Até quando, meu irmão, você vai continuar querendo viver o teu ministério medíocre? Quantas promessas Deus tem para a tua vida? Quantos sonhos Deus tem para você? E você sabe que se você se consertar diante do Senhor, o Senhor vai fazer. Você sabe que tudo aquilo que Deus tem para realizar na tua vida depende de um posicionamento seu, uma postura sua, uma responsabilidade pessoal. Ah, mas Deus não é um Deus de providência. Sim, meu irmão, mas Deus também entregou para nós uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade humana. Somos responsáveis por atos, somos responsáveis por atitudes, somos responsáveis por comportamento. E esse tipo de comportamento tem entrado dentro do princípio que Deus estabeleceu. Olha, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E talvez a tua colheita não está saudável. Talvez a colheita sua nesse ano de 2024 não foi bacana. Talvez a tua vida até aqui não tenha sido da forma que você quer, do jeito que você deseja. Mas talvez seja
falta de princípios, quebras de aliança, quebras de princípios, detalhes que Deus estabeleceu para nossas vidas e que não estão sendo vividas. O Senhor te chama para uma santidade. Às vezes você está culpando as pessoas, culpa os seus familiares, culpa relacionamentos, culpa pessoas, igreja, pastores, culpa seu líder, culpa seu irmão, seus amigos. Mas aquilo que Deus tem para realizar na tua vida é entre você e o próprio Deus. É aquele momento que você se coloca na posição que Deus quer. É aquele momento que você se coloca diante do Senhor e entende que não tem nada a ver com outras pessoas. É você e Deus. É você e o Senhor. É a aliança que você assume com Deus. Quando Deus chega para Noé, Deus estabelece uma aliança com Noé. E Noé não ficou preso às pessoas, mas ele foi cumprir o propósito e o chamado que Deus ordenou de forma exata. Quando Deus vai chamar Abraão: ei Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Não tinha nada a ver com o sobrinho dele Ló, não tinha nada a ver com outro povo. Era uma aliança entre Deus e Abraão. Era uma aliança entre Deus e Davi. Era uma aliança entre Deus e Salomão. É a aliança entre Deus e José. A aliança entre Deus e Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Deus escolhe homens, separa homens e define uma aliança, define um propósito, define um sonho, um projeto. Assim como Deus separou a minha vida e separou a tua vida. E para que isso possa acontecer, nós nos colocamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, para viver os planos e os propósitos que Deus tem para nós. O primeiro princípio, o primeiro propósito é você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Você está na posição que Deus quer que você esteja. Posição de santidade, posição de busca, posição de entrega, posição de integridade, posição de posicionamento diante do Senhor, posição de marido, posição de esposa, posição de paz, de ministro do Evangelho. Você está na posição que Deus te chamou para estar. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja, meu irmão. Você está no lugar onde Deus já falou que quer encontrar o teu coração. É interessante quando Elias, ele avisa para Acabe, fala: olha, vai logo que vai chover. E Acabe vai. Só que Elias, ele vai para o monte. E quando ele chega no monte, ele vai dobrar o joelho e começar a orar ao Senhor. E pede para o servo: vai e vê se você vê alguma coisa. Peraí, Elias já tinha falado que ia chover. Agora por que ele vai lá para um lugar de oração e esperar a chuva vir? Porque não tem nada a ver com chuva, tem a ver com o lugar onde Deus queria encontrar Elias. E era no lugar da oração. Era prostrado diante do Senhor, buscando o Senhor. Ei, meu irmão, tudo vai acontecer, a chuva vai vir para que ela possa vir sobre a tua vida. Você precisa estar no lugar onde Deus quer que você esteja, com os joelhos prostrados, em oração, em busca ao Senhor, em posicionamento diante de Cristo. Você vai viver os planos do Senhor a partir do momento que você estiver no lugar que o Senhor quer te encontrar. Não tem nada a ver com os corvos irem ou não alimentar Elias. Elias só foi alimentado porque ele estava no lugar onde Deus determinou que os corvos iriam. Se Elias não aparece, os corvos já estariam lá da mesma forma, do mesmo jeito, meu irmão. Tem bênçãos que o Senhor já determinou para a tua vida e elas já estão lá. O problema é que você ainda não chegou. O problema é que você ainda não está no lugar onde Deus quer que você esteja, no lugar onde Deus deseja que você esteja. Mas hoje é noite de nos posicionarmos. Hoje é noite de nós irmos para o lugar onde Deus quer que nós estejamos.
tampando todas as brechas, acabando com os detalhes e vivendo os princípios que o próprio Senhor estabeleceu sobre a sua Escritura.